Irmãos, hoje é um dia muito especial, porque é um dia que nós participamos da mesa da comunhão, da ceia do Senhor. E eu não sei exatamente o que esse momento representa para cada um dos irmãos, mas ele é um momento extremamente especial e vital para a vida da igreja. Isso foi uma ordenança feita pelo próprio Jesus, como algo que deveria ser feito como um memorial daquilo que ele fez na cruz até que ele venha. Não é isso? Ou seja, enquanto vivêssemos aqui, nós deveríamos, como igreja, participar desse momento, que é um momento simbólico e representativo daquilo que ele fez por nós, até que ele venha. Então, um momento muito especial. E eu tive durante a semana refletindo um pouco sobre isso. E assim, se a gente parar para pensar, a ceia não deixa de ser uma refeição. Não é uma refeição? Hoje, ela acabou tomando assim um perfil um pouco mais ritualístico de uma cerimônia, mas de fato, quando ela foi instituída lá por Jesus, ela tinha um aspecto muito mais comunhão, era de fato uma refeição. Tanto é que ela acontecia após um período de uma refeição comum entre os irmãos, né? E ela tem esse aspecto alimento, e é sobre isso que eu quero falar um pouco essa manhã, sobre ser alimentados por Cristo. Cristo é o nosso maior, principal alimento. Amém? E eu estou trazendo esse tema de refeição porque quando a gente lê toda a Bíblia, nós vamos perceber que a Bíblia fala muito a respeito disso. A alimentação, o ato de comer na Bíblia, ele é muito mais do que simplesmente um simples comer. Talvez hoje a nossa sociedade tenha banalizado muito esse momento. É muito comum hoje nós vermos pessoas se alimentando de qualquer jeito, né? Em qualquer momento. Tem gente que come ali na sala, no sofá, assistindo televisão. O ato de se comer na mesa se perdeu muito esse significado, né? Antigamente tinha muito essa coisa assim de só se almoça a família reunida na mesa. Enquanto um está faltando, ninguém toca na colher, ninguém toca na comida. Não era assim? Então isso era algo, porque tinha uma representatividade muito grande, uma representatividade de comunhão. E isso se perdeu. Mas a ceia, aquele momento que foi instituído por Jesus, traz para a gente essa representação dessa comunhão de forma muito forte. Para o povo judeu, comer tinha ela comunicava algumas verdades que eram muito importantes. Por exemplo, o ato de comer para o povo judeu comunicava vida. Sabe por que comunica vida? Porque o alimento ele sustenta o nosso corpo, assim como Deus sustenta a nossa vida. Então, comer significa, representa, comunica vida. Comer também, como eu disse, comunica comunhão. Porque é na mesa que você compartilha, que você expressa ali os seus relacionamentos. Nós não é comum, ou seja, não é uma coisa, como é que eu posso dizer assim, prazerosa para ninguém levar para a sua mesa uma pessoa estranha. Não é? Não sei se você já teve essa oportunidade de se sentar na mesa com uma pessoa que você não conhece. É algo estranho, porque a mesa é um local ali de relacionamento, é um local de intimidade. Não é assim? Então, o pão, o alimentar, o comer, comunica comunhão. Comunica também participação. Ou seja, quem come participa daquilo que a refeição representa. Hoje, as pessoas que participarão da ceia, e eu estou usando inclusive o termo participar, compreenda muito bem essa palavra. Você não pode participar de forma superficial, de forma incoerente ou de forma
a palavra fugiu aqui, mas de forma alheia àquilo que está acontecendo, sabe? Quando Paulo, inclusive, ele fala lá para os coríntios, e ele diz, né, que nós não poderíamos participar da ceia dessa forma, porque aquilo seria um pecado contra o corpo de Cristo, ele estava se referindo também a isso. Não era simplesmente ao fato de pecar em si, mas era o fato de não compreender que você não é um participante daquele momento. Então, o comer comunica participação. E o mais importante, comer comunica aliança. As pessoas que estarão participando desse momento são pessoas que celebraram com Deus uma aliança. Então, o comer para o povo judeu, não apenas na ceia, mas todos os momentos que eles participavam de algum tipo de refeição, eles estavam falando de vida, de comunhão, de participação e de aliança. Então percebam o quanto que o simples fato de uma alimentação, uma refeição, ela traz um significado tão importante para a gente. E aí eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 25. João 6, a partir do verso 25. Amém? Diz assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus o Pai o reconheceu. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que me enviou. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão dos céus. Jesus declarou-lhes: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, embora ainda não creiam. Vamos lá para o verso 47. Em verdade lhes digo que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra sem quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comer? Jesus disse: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei
no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Disse tudo isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa aplicar a Sua palavra aos nossos corações e que ela possa se transformar em vida e prática em nós. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o contexto desse texto que acabamos de ler, Jesus, os irmãos se lembram dessas histórias, está aí no início do capítulo 6. Jesus, ele alimenta uma grande multidão. Jesus estava ali ensinando, percebeu que o povo estava com fome, então ele faz ali a sua multiplicação dos pães, né? E aquela multiplicação, ela teve um significado para aquele povo que estava ali, um significado muito grande, porque eles perceberam que Jesus ele poderia, através daquele ato, ser de fato o grande líder político que eles tanto aguardavam. Olha, pense bem comigo. Nós, muitas vezes, é isso que nós buscamos em uma liderança política também, não é? Aquela pessoa que consegue resolver os nossos problemas. E quando Jesus fez aquela multiplicação de pães, eles perceberam, pronto, aí está o nosso líder. E quando Jesus percebeu a intenção daquele povo, Jesus ele deu um jeito de se afastar, porque aquele não era o propósito de Jesus. Jesus não estava ali se colocando como alguém que estaria para resolver os problemas materiais do povo, mesmo que isso fosse uma preocupação importante de Jesus. Tanto é que foi o próprio Jesus que se dispôs a alimentar aquela multidão que estava ali. Mas Jesus, ele tinha um propósito muito maior. O propósito de Jesus era alimentar a vida das pessoas, alimentar a alma das pessoas. Como ele percebeu que ele poderia ser aclamado rei, ele deu um jeito de sair. Então, a história continua. Jesus, ele se despede dos seus discípulos, ele vai para o monte orar. Na verdade, Jesus dá uma escondida ali daquele povo, vai orar. Os discípulos pegam um barco e vai para Cafarnaum. Durante a noite, os irmãos também conhecem essa história, Jesus vai se encontrar com seus discípulos. E aí Jesus pega um helicóptero e pousa em cima do barco. Não foi assim que ele fez? Foi o que ele fez? Ele andou por sobre o mar e se encontra lá com os discípulos. O texto de João se limita a isso, né? Ele não conta a história de Pedro, ele fala apenas isso, que Jesus foi até os discípulos e se encontrou com eles. E aí, quando Jesus chega lá do outro lado, o povo que estava aqui todo alvoroçado, a palavra quase não sai, todo alvoroçado ali por conta da multiplicação dos pães, aquele povo, eles continuam buscando por Jesus, porque eles queriam proclamar o seu grande líder, e vão atrás de Jesus. E quando percebe que Jesus não tinha ido com os discípulos, eles dão um jeito de encontrar Jesus até que o encontra. E é onde a gente começa a ler. E João parece que ele coloca aqui um tom, talvez um pouco aqui humorístico ali na história, mas engraçado porque aquele povo chega para Jesus e fala assim, mas mestre, quando que chegaste aqui? E aí Jesus dá uma sapatada naquele povo, né? Jesus nem responde a pergunta e fala assim, olha, vocês estão me procurando por conta daquilo que eu fiz em relação à multiplicação dos pães. Vocês não estão me procurando a respeito por minha causa ou pelo que eu posso fazer para vocês, mas vocês estão de fato me procurando para que eu continue vos alimentando. Vocês querem que eu faça milagres
continuamente. Esse é o desejo de vocês. Vocês não me procuram pela minha essência, vocês me procuram por aquilo que eu posso fazer. Jesus dá essa cortada no povo. E aí a gente começa a refletir nisso, né? Porque quando a gente lê uma história como essa, a gente costuma enxergar, de fato, de forma imparcial, o que estava acontecendo ali. E a gente critica e julga aquele povo. Mas que povo ruim! Procura Jesus apenas por isso. E aí a gente precisa refletir se em alguns momentos, ou se em vários momentos, nós também não temos tido uma atitude parecida com aquele povo. O que nós viemos fazer aqui? O que nós viemos procurar aqui? Ou o que nós procuramos em Jesus? Você já pensou nisso? O que eu procuro Jesus? Quer ver uma coisa interessante? Reflete assim, ó. Quando é que eu procuro Jesus? Quando é que eu procuro Jesus? Quando as coisas estão indo muito bem, tudo dando certo, eu costumo procurar Jesus? Eu sou como um daqueles leprosos, um ou dois, de acordo com o texto. Eu sou como um ou dos 10 leprosos que procura para agradecer? Ou eu vou viver minha vitória lá, sabe, com meus familiares, ou com meu ego, com meu prazer, sozinho? Quando é que eu procuro Jesus? Ou quando é que eu costumo procurar Jesus? Geralmente não é quando a gente está precisando de alguma coisa dele. Não é assim? Não é quando a coisa dói, a coisa aperta que a gente o procura? Então, será que nós somos tão diferentes desse povo aqui? Será que eu declaro Jesus o meu Senhor simplesmente porque é nele que eu encontro a multiplicação dos pães? Aquilo que eu não consigo fazer sozinho, ele faz por mim. Então isso me faz ter esse desejo de tê-lo como meu Senhor? Não é assim? Coisas para a gente poder refletir nesse texto. Então Jesus ele vai lá e muda totalmente o foco. Aí ele chega para os discípulos e diz assim, olha, não foi Moisés quem deu o pão do céu. Meu Pai é quem dá o verdadeiro pão. Ou seja, o maná que eles estavam ali se referindo, porque eles chegaram para Jesus e fizeram ali um paralelo de Jesus e Moisés, porque Moisés foi o grande libertador do povo de Israel, e Moisés levou e liderou o povo de Israel ali no deserto, até Canaã, e Moisés, além de estar liderando o povo, Moisés trouxe ao povo, através de Deus, é claro, trouxe ao povo aquilo que o povo necessitava, atendeu às necessidades do povo. A Bíblia fala que o maná caía do céu diariamente, né? E satisfazia o povo em relação à sua alimentação. Então o povo começou a tentar fazer um paralelo com Moisés, e por isso eles citaram. E Jesus, usando da própria referência que eles fizeram, disse, olha, o maná não foi Moisés quem deu, foi Deus quem deu o maná do céu. E é o meu Pai quem dá o verdadeiro pão. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, o maná foi apenas uma sombra, agora chegou a realidade. É claro que o povo não entendeu aquilo, mas aí Jesus afirma, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Sabe o que Jesus diz para a gente com essa frase? E essa frase, os irmãos vão ver aqui no decorrer do texto, escandalizou o povo. Escandalizou. E essa frase, ela precisa continuar nos escandalizando, e eu vou falar sobre isso, porque Jesus está dizendo assim, olha, não é isso que vocês querem. Eu não estou aqui para satisfazer os seus desejos, as suas vontades, o que vocês precisam. Eu estou aqui para me entregar como o verdadeiro alimento que vocês necessitam. Se vocês olham para mim e enxergam aquilo que eu posso fazer, vocês estão enxergando errado. Vocês precisam olhar para mim e enxergar em mim aquele único capaz de satisfazer todas as suas necessidades através da minha própria vida. Não é o que Jesus pode fazer, é quem Ele é. Os irmãos compreendem isso? Jesus disse, eu sou o pão da vida.
Eu sou aquele capaz de alimentar a sua vida. E ele vai depois continuar falando, olha, o maná, quem comia do maná, depois morreu. Quem recebe as bênçãos de Deus, porque Deus abençoa sim, claro que Ele abençoa, Ele se preocupa sim com as nossas necessidades. Aquelas pessoas que recebem a bênção de Deus, irmãos, a bênção depois se desfaz. Não é assim? Olha, eu preciso muito de uma cura, e aí Deus vai lá e me cura. Eu vou adoecer depois de novo ou não? Claro que eu vou. Sabe, Deus ressuscita essa pessoa que está morta. Pronto, todas as pessoas que ressuscitaram morreram depois. Não morreram? Todos, ninguém está aí até hoje vivo para contar a história. Todos morreram de novo. Então as bênçãos, elas são momentâneas, mas o pão da vida, ele é eterno. Os benefícios do pão da vida, ele é eterno. E aí, irmãos, Jesus, ele faz uma mudança escandalosa no texto. Escandalosa. Porque Jesus, ele chega e diz assim, olha, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem vida em mim, não tem a vida eterna e não permanece em mim. Olha o que Jesus está dizendo. Ele primeiro falou que ele é o pão da vida. Ele disse que o povo deveria o buscá-lo, deveria ir até esse pão da vida. O povo, a princípio, começou a achar aquilo ali uma grande loucura, porque chegou até a dizer, a gente saltou esse texto, mas os irmãos podem ler em casa, chegou e disse assim, olha, mas esse daí não é o filho de José, o carpinteiro? Como é que ele pode dizer que foi ele que desceu do céu? O povo começou a perceber que Jesus não estava falando de benefícios, estava falando da sua própria identidade. Eles até começaram a compreender um pouco ali o que Jesus estava querendo dizer, mas começaram a criticar Jesus em relação a quem ele de fato era. E aí quando Jesus chega e diz, olha, eu sou o pão da vida, vocês precisam se alimentar de mim, e a única forma de vocês fazerem isso é comendo da minha carne e bebendo do meu sangue. E essa linguagem que Jesus usou, por isso que eu estou usando aqui o termo escandalosa, escandaloso, realmente para os judeus era algo extremamente escandaloso, porque aquilo ali quebrava os principais conceitos do povo judeu. Porque quando Jesus falava comer minha carne, o povo judeu nem sequer podia tocar em um defunto. Quando Jesus desassocia a carne do sangue, ele está falando de um corpo morto. Carne sem sangue é um corpo morto, não é isso? Então, quando ele fala assim, o povo judeu automaticamente entendeu. Comer carne, sabe? O povo judeu não encostava em carne, como é que ele diz isso? O sangue, Levítico fala que o povo judeu não poderia ingerir sangue nenhum. E Jesus está falando de beber o seu sangue. Mas Jesus estava ali, irmãos, destruindo toda a expectativa que aquele povo tinha. Jesus estava dizendo, olha, vocês querem um líder político, um Messias político. Eu estou falando aqui para vocês como um morto. Eu sou um líder que vai morrer. Aquela imagem para o povo judeu talvez foi a coisa mais terrível que aconteceu. Porque a grande expectativa do povo judeu era que Jesus, em algum momento, desembanharia sua espada, sentaria no seu cavalo e o decretaria, eu agora sou o rei dos judeus. Eu agora estou assumindo a minha posição da linhagem davídica. E agora eu sou o grande rei. E estarei tomando o poder de Roma e assumindo o governo. E ao invés disso, a gente sabe o que Jesus fez? Sentou num burrinho. Não foi assim? Sentou num burrinho, sem nenhuma pompa, sem nenhum mérito, sem nenhuma grandeza, sentou num burrinho e foi em direção à sua morte. Jesus já estava predizendo isso.
Vocês não terão um líder político. Vocês não terão um distribuidor de pão. Eu não estou aqui para satisfazer os desejos de vocês. Jesus não está aqui para satisfazer os nossos desejos. Terão necessidades nossas que Jesus atenderá, mas terá necessidades nossas que Jesus não atenderá. Nós sabemos isso, nós vivemos isso diariamente, não é assim? Quantas bênçãos nós pedimos e Deus não dá? Jesus não está aqui para ser um distribuidor de pão. E Ele não está aqui para ser um operador de milagres, como aqueles homens estavam ali clamando para que Ele fosse. É como se Jesus está dizendo, olha, não basta admirar os meus milagres. Vocês precisam participar da minha morte. Olha que coisa escandalosa. Não sei se os irmãos estão compreendendo, assim como alguns daqueles homens, vários deles não entenderam, mas Jesus está dizendo assim, olha, não admirem meus milagres. Vocês precisam participar da minha morte. Esse foi o convite que Jesus fez para aqueles homens. É como se Jesus estivesse dizendo para eles e dizendo para nós hoje, vocês precisam receber pela fé aquilo que eu farei, no caso lá, e para a gente aquilo que Ele fez na cruz. Tudo que Jesus fez durante sua história foi apontar para a cruz. E por quê? As pessoas, quando Jesus nasceu, e a gente conhece a história dos magos, dos pastores, e se acendeu uma chama no coração daquele povo, de que agora sim haverá o grande líder, o grande Messias chegou de Israel. E de repente Jesus, quando começa a falar para aquele povo, Jesus sempre falando da sua morte, da sua morte, da sua morte. Porque Jesus sabia que o problema do povo, o problema das pessoas, o problema do homem, o nosso problema não estava em uma liderança. O nosso problema era muito mais grave do que isso, porque o nosso problema estava no pecado que nos afastou de Deus. E apenas a cruz seria capaz de resolver esse problema. Então Jesus disse, olha, vocês querem ter a vida eterna? Vocês querem ter parte comigo? Vocês querem permanecer em mim e eu permanecer em vocês? Então só tem um jeito. Comam da minha carne e bebam do meu sangue. Quer ver que coisa interessante? O termo grego, antes do verso 54, o termo grego aí para a palavra comer, ela significa simplesmente comer. Mas depois do verso 54, que é quando Jesus começa ali a ficar mais empolgado ali naquela discussão com aquele povo, Jesus começa a usar um outro termo grego, trogô, que significa mastigar, roer, se alimentar continuamente, sabe? Não era apenas engolir, mas era agora, sabe quando você come algo assim que você mastiga muito, talvez para sentir o sabor, sabe quando você come aquele chocolate maravilhoso, que você fica com pena de engolir, e você quer ali ficar mastigando aquele chocolate? É isso. Jesus está dizendo assim, olha, vocês precisam mastigar a minha carne. Vocês precisam se alimentar dessa minha carne. Vocês precisam sentir o sabor dessa minha carne. A própria palavra diz lá em Isaías que Deus teve prazer em moer Jesus na cruz. O próprio Pai teve esse prazer de fazer isso, moê-lo. Sabe por quê? Porque Deus sabia que com aquele ato Ele estaria resolvendo o grande abismo que o mundo havia criado lá no Éden. Através daquele ato, Ele estaria de fato trazendo o homem agora para próximo dele. E agora, com aquele ato de Jesus na cruz, Ele poderia permanecer no homem e o homem permanecer em Deus. Os irmãos estão compreendendo? E aí no final do texto nós não lemos, mas aquele povo que estava escutando todo aquele discurso de Jesus, simplesmente se escandaliza e vai embora. E aí tem uma coisa interessante,
porque talvez a gente poderia dividir aquele grupo que estava ao redor de Jesus em 3. Existiam os discípulos, que eram os 12. Existia vários seguidores que estavam o tempo todo ali próximos de Jesus. Vários deles estavam muito próximos de Jesus, eles caminhavam com Jesus, estavam ali para aprender de Jesus. E existia esse grupo que quando Jesus chegava, se aproximava, ouvia e ia embora. Esse grupo, que foram esses que entraram nessa discussão com Jesus, esse último, foram embora. Os seguidores, que eram aqueles que estavam ali próximos, que caminhavam com Jesus de cidade a cidade para aprender de Jesus, estes, quando ouviram Jesus dizer isso, falou assim, olha, essa mensagem aí é muito dura. Isso é muito difícil, porque Jesus está falando de coisas que ferem até mesmo o nosso entendimento judaico, da lei judaica. Ou talvez eles estavam dizendo assim, olha, eu agora esperei a vida toda. Meus pais, quando eu era bebezinho, meus pais cantavam a respeito do Messias que viria da linhagem de Davi e tomaria o trono. E agora vem alguém dizer que vai morrer. Olha, eu não aguento ouvir isso. E aí eles foram embora. Deixaram de seguir Jesus. E aí Jesus chegou para os 12 e falou, e vocês? Também não querem? Não querem ir embora também? Não quer me abandonar? E aí Pedro vai e diz, né? Senhor, para quem? Para quem nós iremos? Se somente tu tens a palavra de vida eterna. Irmãos, é muito bonito o que Pedro falou, mas o que eu queria destacar aqui essa noite é o seguinte. Jesus está também fazendo essa mesma pergunta para cada um de nós. E vocês? Se eu não tiver mais milagre nenhum para entregar para vocês, se eu não atender mais nenhum dos seus pedidos, se a única coisa que eu tiver a ofertar para vocês, a partir de agora, seja apenas a minha presença. Se tudo que eu tiver a oferecer para vocês, seja apenas a minha presença. E aí, vocês vão fazer o quê? Sabe esse pedido que você faz há muitos dias? E se a resposta for não? Você vai continuar aqui? Você vai continuar buscando a Jesus? Se as coisas começarem a dar tudo errado na sua vida, tudo aquilo que você criou de expectativa simplesmente não começar a acontecer, e aí? Ainda assim continuará me buscando? Continuará do meu lado? Irmãos, aqueles discípulos que estavam ali com Jesus, eles estavam do Jesus caminhando para a crucificação. Muitos deles passaram por situações de terror, porque os guardas romanos e os próprios fariseus começaram a procurar todos eles porque iriam matar a todos. E nós sabemos que, inclusive, próximo da crucificação, os discípulos, deram no pé. Todos eles fugiram, sumiram, medo da morte. E quando Jesus chega para nós e faz esse convite, a pergunta é a mesma. Porque Jesus diz o seguinte, olha, se alguém quer me seguir, deve fazer o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O caminho, a caminhada com Jesus não é uma caminhada de flores, de sucesso, de prazeres nessa vida. Enquanto vivermos aqui, a caminhada com Jesus será uma caminhada rumo à morte, rumo à crucificação, porque é uma caminhada de negação, onde eu nego diariamente a minha própria vida. E se a nossa vida cristã não está vivendo assim, pode ter certeza, tem alguma coisa errada, porque não é para ser assim. E aí Jesus faz esse convite. E vocês? E aí, para finalizar, a gente precisa compreender de fato o que é esse comer e beber o sangue de Cristo. Porque comer a carne e beber o sangue de Cristo é apropriar-se pela fé de tudo que Ele é e de tudo que Ele realizou na cruz, fazendo dele a fonte da sua vida diária. Os irmãos entenderam? Comer e beber o sangue de Cristo é apropriar-se pela fé, se apropriar, porque quando você come, quando você está aqui apenas olhando, você está vendo isso daqui,
você está apenas admirando. Não é assim? Muitas vezes nós viemos à igreja apenas para admirar Jesus. Alguém aqui acha a irmã Hilde cantando uma coisa feia? Não é maravilhoso ver essa mulher cantando? Quantos aqui não amam vir para cá para ouvir a irmã Hilde cantar? Né? Toca no coração que ela canta. Muitas vezes nós viemos para a igreja para admirar as coisas. Mas o texto não está falando de admiração, o texto está falando de se apropriar. Por isso que ele usa o termo comer. Vocês estão vendo aqui essa mesa bonita, muito bem feita, mas nesse instante nós deixaremos de admirar e nós viremos aqui para se apropriar. É claro que isso é uma mensagem simbólica, é um simbolismo que nós utilizamos, talvez diferente da Igreja Católica. A Igreja Católica ela compreende que no momento ali da ceia, que eles chamam de Eucaristia, há a chamada transubstanciação. Ou seja, o pão de fato vira carne, eles creem que isso acontece de fato, por isso transubstanciação, uma mudança da substância, e o vinho vira de fato sangue, né? Então o pão, a Eucaristia, vira carne de Cristo. Nós não cremos assim. Nós cremos que simbolicamente isso daqui representa o corpo e o sangue de Cristo. Mas quando você vir até aqui à frente, ou quando você receber aí no seu lugar o pão e o vinho, o suco, você vai se apropriar. Isso vai deixar de ser algo externo e vai passar a ser algo interno. Então você se apropria pela fé. Agora, do que nós vamos estar nos apropriando? De tudo aquilo que Jesus é e de tudo aquilo que ele realizou na cruz por nós. E o que ele fez? O que ele realizou na cruz por nós? Sabe? O que ele é? O que eu posso me apropriar dele? Primeiro, receber a Cristo como alimento da nossa vida. Irmãos, Jesus é o alimento da sua vida. Nos momentos de dificuldades, é a Ele que você recorre. Você consegue sentir paz no meio das dificuldades. Só Jesus é capaz de fazer isso. Só Jesus é capaz de trazer alívio no momento de dor. Somente Ele. Isso é se apropriar. Confiar plenamente em seu sacrifício. O que eu consigo ter através do sacrifício de Jesus? O que eu consigo alcançar através do sacrifício de Jesus? É poder dizer que a minha esperança de salvação não está em mim. Quando Jesus morreu na cruz, ele tomou para si toda a salvação do homem. Então eu posso dizer, olha, eu não dependo de mim para ser salvo, eu dependo de Jesus. A minha justiça não está mais nas minhas obras. A minha justiça, sabe, isso talvez seja uma das coisas mais difíceis do homem poder compreender. A nossa justiça não está naquilo que nós fazemos. Nós não somos justos pelo que nós fazemos. Por isso um bandido, por isso uma prostituta, por isso um ladrão participava da mesa com Jesus. Por isso eu estou aqui, porque eu não sou gente boa. Eu conheço os meus pecados. Porque a justiça não está em mim. E é por isso que eu não posso olhar para ninguém e dizer, você é bom, você é ruim. Você merece ser salvo, você não merece ser salvo. Ninguém. Porque a justiça é de Deus. É Ele que nos torna justos. E eu posso afirmar, com a crucificação de Jesus, com o sacrifício de Jesus, que a minha culpa foi levada por Cristo. Ele levou essa minha culpa. Se apropriar da carne e do sangue de Jesus é viver em comunhão constante com Cristo. Jesus não fala que agora nós temos acesso, mas Jesus está falando em permanecer. Permanecer. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, ele habitaria em nós, ele transformaria o nosso corpo em um templo. Não é assim? Ele passaria a ser morada do Espírito Santo. Ou seja, nós agora podemos afirmar com toda certeza que eu estou com Cristo em todos os momentos da minha vida. Cristo está em mim. É isso que eu me aproprio comendo a carne e o sangue de Cristo. Eu posso assimilar e eu posso me igualar ao caráter de Cristo. Isso eu me aproprio. Primeiro, entendendo que a justiça não é minha, não é porque eu mereço aquilo, mas é porque
através do Espírito Santo que nos faz passar por um processo de santificação, nos faz chegar à estatura do tamanho de Cristo, do caráter de Cristo. E o mais importante é fazer de Cristo a nossa maior satisfação. Por isso a pergunta: e se eu não tiver mais nada? Cristo é o suficiente? Se você não tiver mais nada. Às vezes eu fico imaginando aqueles homens, aqueles cristãos que estavam ali na arena, junto aos leões, sabendo que a morte estava, e não era qualquer morte, seria uma morte extremamente sofrida, né? E muitos deles estavam ali, porque muitos historiadores da igreja relataram isso, que via nos seus rostos um sorriso. Quando eram lançados ali naquela arena, conseguiam perceber a satisfação, a alegria no rosto daqueles homens, que seriam ali naquele momento, de forma ridicularizada, seriam estraçalhados por aqueles leões. Ou outros que no momento da morte, como alguns dos discípulos, e chegaram a ponto de dizer assim: olha, eu não quero ser crucificado como meu Senhor, eu quero que me crucifique de cabeça para baixo. A morte de cruz já era uma morte horrendamente dolorosa. Agora imagine essa crucificação feita de cabeça para baixo, como alguns discípulos pediram e rogaram para que assim o fizessem. E perceberam a satisfação no rosto daqueles homens, porque Cristo era o suficiente. Quero que vocês fechem seus olhos nesse instante. E eu gostaria que você refletisse nisso. Você estará participando nesse instante da mesa do Senhor e que, mesmo que de forma simbólica, você estará recebendo de Jesus novamente a oportunidade de comer da sua carne e beber do seu sangue. E eu gostaria que você pensasse: eu estou pronto para participar disso? E o que é estar pronto? Eu tenho a consciência de que eu participo de fato dessa refeição. Como eu falei no início, refeição é uma aliança. O judeu compreendia a refeição como uma aliança. Você está pronto para participar disso? Você compreende de fato o que Jesus representa ou deve representar na sua vida? É isso que você quer? Senhor, nesse instante, Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Pai. Nós podemos afirmar, Pai, com toda certeza que nós somos o povo mais feliz dessa terra, porque nós tivemos a oportunidade, Pai, a grandiosa oportunidade de receber como dádiva dos céus, porque não é o homem quem busca, é Deus quem dá essa dádiva de receber o seu corpo e o seu sangue, ou seja, de participar pela fé de tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz. O Senhor conquistou na cruz a solução dos nossos pecados. O Senhor conquistou na cruz a nossa salvação. O Senhor conquistou na cruz a oportunidade de sermos chamados de justos. Porque hoje Deus nos olha como pessoas justas, porque o teu sangue nos purificou e nos purifica e nos purificará de todos os nossos pecados. E é por isso, Pai, nesse instante, que nós declaramos aqui que nós queremos participar, Pai, de tudo aquilo que o Senhor é e de tudo aquilo que o Senhor representa para as nossas vidas, Pai. Nos lava com teu sangue, nos purifica com teu sangue, Pai, que nós possamos apropriar do Senhor, que o Senhor possa passar, assim como o alimento passa a fazer parte da nossa vida, do nosso corpo, que a tua vida possa fazer parte da nossa vida, Senhor. E que nós possamos viver um momento de extrema comunhão contigo a cada momento que vivermos, Senhor. Senhor, perdoe os nossos pecados. Perdoe, Pai, as nossas más intenções. Perdoe, Senhor, as nossas erradas expectativas quanto a Ti. E que nós possamos, de fato, nos entregar, assim como o Senhor nos entregou a nós possamos nos entregar a Ti por inteiro.
de corpo e sangue. Receba, Pai, a cada um de nós, e que a Tua palavra, Pai, possa de fato fazer sentido para cada um de nós. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém.